Eu comecei então no dia 19/4 a falar sobre o reino de Deus. O reino de Deus está dentro de nós. Essa é uma frase, uma expressão dita por Jesus Cristo em Lucas capítulo 17, de 20 a 21. Lucas 17, de 20 a 21, o Senhor disse lá: quando o reino de Deus chegar, não será uma coisa que se possa ver. Ninguém vai dizer: vejam, eis aqui, ou eis ali, porque o reino de Deus está dentro de vocês. Mas a pergunta que eu fiz na semana do dia 19 de abril foi: como pode o reino de Deus estar dentro de nós? Como é que pode o reino do Senhor Deus caber dentro de nós? Porque a palavra de Deus diz em Marcos 15, 19, que do coração procedem os maus pensamentos, as mortes, os adultérios, os pensamentos de fornicação, de furto, falso testemunho e blasfêmias. É do coração do homem que procedem todas essas coisas. E eu fico perguntando: como que pode o reino de Deus estar dentro de nós, se é do nosso coração que procedem todas essas coisas? Romanos 3:23 diz que todos pecaram. Todos pecaram. Romanos 6:23 diz que o salário do pecado é a morte. Ora, se todos pecaram, e se o salário do pecado é a morte, andávamos desgarrados nesse mundo como aquele que não tem pastor. Portanto, éramos condenados à morte eterna. Como é que pode, então, o reino de Deus estar dentro de nós? Como pode? Bom, o reino de Deus está certamente dentro daqueles que realizam a vontade do Pai. Porque esse é o caminho que nos traz o seu reino, como nos ensina Jesus Cristo na oração do Pai Nosso. Venha ao teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O reino de Deus vem quando nós fazemos a vontade dele. Quando eu e você decidimos seguir a palavra do Senhor, viver em harmonia com essa palavra, o reino de Deus vem até nós. O reino de Deus está dentro de nós, porque dentro de nós mora o Espírito do próprio Deus. E onde Deus está, Deus governa, Deus reina e Deus é soberano. Por isso a conclusão naquela semana não foi outra senão: o reino de Deus está dentro de nós, porque dentro de nós habita o Espírito de Deus. Amém? Amém. Nessa noite eu quero conversar com os irmãos sobre outra proposta. Dar continuidade a esse texto e conversar com os irmãos a respeito da continuidade que o Senhor dá do reino de Deus. Por isso eu gostaria que os irmãos abrissem suas Bíblias para o texto de Mateus, capítulo 16, verso 18 a 19. Mateus, capítulo 16, verso 18 a 19. Mateus 16, de 18 a 19. Diz assim a palavra do nosso Deus. Só um minutinho. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Eu te digo, eu te darei as chaves do reino dos céus, e tudo o que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo o que desligares na terra será desligado nos céus. Nesse texto nós temos duas vertentes que eu gostaria então de explicar e conversar com os irmãos nessa noite. A primeira delas está aí: sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja do Senhor.
Essa é a proposta do Senhor. Quando nós tornamos-nos a habitação do Espírito de Deus, aceitamos Jesus como o seu e o meu Salvador, o Espírito Santo imediatamente habita a nossa vida. E a mudança é tremenda. Nós passamos de uma antiga criatura condenada, conforme Romanos 3 e Romanos 6, estávamos condenados, desgarrados, e então passamos agora a termos uma vida onde Deus habita em nós, e o reino de Deus está dentro de nós. Quando eu falo dentro de nós, eu não quero dizer sobre uma viagem interior, buscando Deus que está dentro de nós. Porque dentro de nós, como eu havia dito, existem muitas coisas ruins. Mas nós, por misericórdia de Deus, nos tornamos a habitação do Espírito. E agora, nós recebemos uma promessa de Deus, da qual as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Quem que está aqui presente já viu as portas do inferno? Eu já vi as portas do inferno. Alguém já viu? Bateu lá para ver. É bem verdade que existem lugares nesta terra que são muito parecidos com o inferno. É muito bem verdade que existem lugares em que pessoas vivem num baixo nível de moral, um baixo nível social, que nós podemos até comparar aquele lugar com o inferno. Mas não é o inferno. Por isso eu gostaria de conversar com vocês e apresentar para vocês uma porta. Posso apresentar para vocês uma porta? Aí está. Na realidade, eu quero apresentar as portas. O que há de diferente, então, nessa porta? Temos as dobradiças. Temos também a fechadura e o logotipo. De onde você acha que são essas portas? De onde são essas portas? Do inferno. São as portas do inferno. E a Bíblia diz que as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja. E o Senhor disse que daria as chaves para que nós ligássemos as coisas no céu, na terra, e o que nós ligássemos na terra seria ligado no céu, e se desligado na terra seria desligado no céu. E o que é interessante é que, acho que você vai ter que me ajudar, Mandinho. Aí. O que é interessante é que a chave, quem tem essa chave? Jesus. E Jesus deu essa chave para quem? Olha só o que essa chave vai fazer. As portas do inferno não prevalecem sobre a igreja. Sabem, meus irmãos, quando eu estava estudando esse texto, eu fiquei pensando que às vezes a gente olha para esse texto e pensa que é só a área espiritual, é a área de evangelismo. Então nós vamos para os lugares onde as pessoas não têm Jesus, e nós vamos lá e as portas do inferno não vão resistir sobre a igreja. E nós vamos. É verdade. As portas do inferno não vão resistir à igreja na área do evangelismo. Mas eu quero abordar duas áreas aqui, tão somente nesta noite. A área espiritual. Cristo nos coloca em posição de guerra. Se as portas do inferno não vão resistir, não é para eu ficar de mãos cruzadas. É para eu seguir em frente. Porque Jesus está dizendo, vá adiante, porque vão se levantar contra você.
O inferno vai se levantar para te atrasar, mas não vai ter sucesso, porque as portas não vão resistir contra a minha igreja. Quando eu olho para esse texto, eu vejo que a igreja não tem um ministério estático, mas dinâmico, porque as portas não vão prevalecer. A igreja tem um ministério dinâmico fundamentado em Cristo e não em si mesmo. Não sou eu que abro as portas, mas é o Senhor Jesus que abre. A igreja tem um cabeça chamado Jesus o Cristo. Se eu vou adiante em nome de Jesus e proclamo o Evangelho, e vou adiante declarando em nome de Jesus que as portas do inferno não prevalecem sobre a igreja, e eu não for vitorioso, o corpo vai se envergonhar. E isso é impossível, porque o corpo leva uma cabeça chamada Jesus Cristo. Jesus não se envergonha. Jesus jamais será envergonhado. O que Jesus disse, ele vai cumprir. Então, é impossível Jesus ser humilhado. E se Jesus falou para você ir, vá, porque Jesus sabe o que ele está falando. Não importa aonde você esteja, meu irmão e minha irmã, não importa aonde você vá, essa promessa vai te acompanhar. Quando a gente olha para esse texto e olha para o mundo espiritual, a gente percebe que aquele que nos manda ir tem poder para ratificar a nossa ida. Essa é a área espiritual. Na área terrestre, as portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, o seu ministério. As portas do inferno não prevalecerão sobre a igreja, na sua família, no seu casamento, na sua profissão. Eu estava falando aqui com os jovens ontem, essa parte desse texto que eu trouxe para eles. Eu estava encorajando eles a dizer o seguinte: meu irmão e minha irmã, e você que é visitante aqui esta noite, se você está fundamentado em Jesus, nada vai resistir ao poder da palavra de Jesus que habita em você. Se você está no trabalho, o inferno vai se levantar para te derrubar, mas não prevalecerá, porque é fiel e justo aquele que nos levanta, que nos chama e que nos envia, Jesus, o Cristo. Se eu estou no trabalho, Jesus garante que as portas não prevalecerão sobre minha vida. Se eu estou em casa, passando pelas aflições que toda a família passa, numa insegurança de um país que está passando por um problema muito sério atualmente, a minha família não será tocada. Se o inferno se levantar, não prevalecerá sobre a minha família, porque é fiel aquele que me guarda. Se eu estou com os meus filhos preocupados com o vestibular, e eu tenho um lá em casa que está nessa fase, eu tenho certeza que as portas do inferno não prevalecerão sobre ele. Deus vai ser fiel. Levantam-se os inimigos, porque as portas do inferno não vão prevalecer sobre a igreja do Deus Altíssimo. Isso é uma promessa tremenda. Fica desanimado não, meu irmão e minha irmã. Está passando por provação? Pensa nisso. Deus deu essa promessa para você e para mim. Não vai prevalecer. Não vai. Os inimigos do Senhor estão derrotados debaixo dos pés dele. Não é do meu pé, não é do teu pé, é dos pés do Senhor Jesus. E porque estão debaixo dos pés dele, ele é fiel e justo para mantê-los lá. Então não importa onde você esteja, ou qual educação você teve, Deus tem planos para a sua vida. Não importa onde você esteja, ou qual educação você teve, os planos de Deus para a sua vida não serão frustrados pelo inferno. Os planos de Deus não serão interrompidos em sua vida,
Porque nada vai resistir ao comando de Deus. O que Deus determinou, Deus há de cumprir. O que isso significa dizer então? Que o inferno não se oporá à nossa alegria e não prevalecerá. O inferno pode até se opor à nossa carreira profissional, mas não vai prevalecer. O inferno pode se opor à nossa família, mas ele não vai prevalecer. O inimigo pode se opor à nossa carreira ministerial, pode te desanimar para trabalhar na obra do Senhor, mas ele não prevalecerá, porque o Senhor assim disse e assim o cumprirá. Nesse sentido, eu gostaria então de apresentar uma segunda vertente aí. Nós temos então a igreja, mais a palavra de Deus, que é essa chave, é igual a as portas do inferno não resistirão. Mas em Mateus 16, 19 diz: eu te darei as chaves do reino dos céus. Olha que responsabilidade. O que você ligar aqui será ligado lá. Então tudo que ligares na terra será ligado nos céus, e tudo que desligares na terra será desligado nos... Agora, permita-lhes apresentar uma porta. Posso apresentar? Essa porta. O que tem aí de diferente nessa porta? O mesma dobradiça, a mesma fechadura, mas um logotipo. Um logotipo diferente. Onde será essa porta, hein? Hã? Nos céus. É a porta dos céus. Portanto, a porta do céu, ela faz o seguinte: a chave está na mão da igreja, e a porta do céu, então, se abre, e é apresentado o quê? O reino de Deus. Nós, igreja do Senhor, temos uma mensagem que pode abrir o reino de Deus para vidas entrarem nele. Você e eu temos uma mensagem, uma resposta à sociedade que abre as portas do céu para almas entrarem lá. Não é por mérito teu, não é por mérito meu, mas é por mérito do Senhor Jesus Cristo. Porque essa chave é a palavra de Deus que habita em nós. Amém? A palavra de Deus habita em nossas vidas. Por isso, meus irmãos, nós temos essa chave que pode mandar vidas para o céu. E ai de nós se escondê-la. Grande será a nossa cobrança. Permita-me recordar o que aconteceu em 11 de 9 de 2001. Lembra? O que é isso? O World Trade Center. Vocês lembram o que aconteceram lá? Eu vou mostrar para vocês. Será que pessoas morreram sem Cristo lá? Pessoas morrem sem Cristo se nós não pronunciarmos a palavra de Deus. E essa palavra de Deus está em nós. O reino de Deus habita em nós, graças a Deus. Por isso, a chave Por isso, a chave é a palavra de Deus. É por intermédio dela que as trevas se dissipam, que as almas se convertem, que os caminhos ficam livres, que as portas se abrem. Isso significa dizer que a nossa alegria está ligada à nossa fidelidade à palavra de Deus. Isso significa dizer que a nossa carreira profissional
está ligada à nossa fidelidade à palavra de Deus. Isso significa dizer que a nossa família está ligada à nossa fidelidade à palavra de Deus. Isso significa dizer que a nossa carreira ministerial está ligada à nossa fidelidade à palavra de Deus. À medida que somos fiéis a essa palavra, mais Cristo vai se revelando em mim. Mais parecido com Cristo ficarei. E mais as pessoas serão salvas. Porque o meu desejo será de abrir a minha boca e falar da palavra do Senhor Deus. A palavra de Deus é a chave para libertar vidas do inferno. A palavra de Deus é a chave para libertar sua vida das ciladas do inferno. A palavra de Deus é a arma forjada contra o inimigo. Mas o que nós temos feito como cristãos com essa palavra? Porque esse texto fala que nós temos que ir em direção e não fugir. O texto é dinâmico. O texto denota que nós temos que seguir adiante e prosseguir. E não desistir. Não devemos olhar para trás, porque para frente é o que o Senhor nos quer que sigamos. Para frente, enfrentando todas as ciladas astutas do inimigo. Porque o Senhor nos livrará de todas elas. Mas para isso, nós temos que ser fiéis à palavra de Deus. Você quer ter uma família abençoada? Você quer ter uma esposa temente ao Senhor? Você quer ter um marido que sirva ao Senhor? Você quer ter filhos fiéis, tementes a Deus? Assuma um compromisso em viver a palavra de Deus a cada dia na sua vida. Se nós vivermos a palavra de Deus a cada dia na nossa vida, fiel e justo é o Senhor para abençoar a nossa casa. Quero falar uma coisa para você, jovem, que está enfrentando o mercado de trabalho. Você quer ser bem sucedido na sua carreira? Seja fiel à palavra de Deus. Eu me recordo que quando eu fui enfrentar o mercado de trabalho, eu já trabalho desde os 13 anos, parei um tempo para estudar, minha mãe me levou para fora de São Paulo, ficou difícil eu continuar estudando, até por causa da falta de emprego onde eu fui. Mas quando eu retornei em franca dificuldade de emprego aqui em São Paulo. E eu tive um encontro muito forte com o Senhor naquela oportunidade. Deus me abençoou muito. E eu assumi um compromisso com Deus. Eu comecei a ler a Bíblia. Eu li a Bíblia em 3 meses. E após fazer essa leitura, muita coisa eu não entendi. Eu comecei a perguntar e questionar. Tinha um irmão aqui que me discipulou. E eu perturbava ele. Todos os dias praticamente eu ligava para ele. E aos domingos eu almoçava na casa dele para ele me discipular. E ele foi me orientando. E aí eu comecei a seguir minha jornada na carreira ministerial. E o compromisso que eu assumi com Deus era o seguinte: o tanto de tempo que eu gastasse estudando para a minha profissão, seria o tanto de tempo que eu gastaria para estudar a palavra de Deus. Eu fui fiel a esse compromisso. Muitas vezes eu precisava estudar muito. Tinha muitas coisas novas no meu trabalho. E eu estudava ali aquele período, e o tanto que eu estudava no meu trabalho, eu estudava a palavra de Deus. É um compromisso que você tem que fazer. Eu fiz os meus. Mas esse compromisso é um compromisso individual que cada um pode fazer e deve fazer com o Senhor Jesus. E você sabe o que me aconteceu? Já que eu estou falando para você, jovem, minha carteira profissional prova isso. Eu fui contratado como advogado sem ter a OAB. Se você vê a data da minha formação e a data da assinatura do registro da minha carteira, está lá. Eu fui contratado antes de ser formado.
Por que isso? Porque eu orei ao Senhor e falei: Senhor, eu não sou formado ainda. E o diretor pediu para que todos do departamento jurídico fossem advogados. Eu orei, mas eu penso numa pessoa que orou, meus irmãos. A gerente me chamou e falou assim: Wesley, você não é advogado, mas eu não quero que você saia da equipe. Então eu vou te registrar como advogado. E eu preciso que você me traga essa OAB em março. Então eu fui registrado em novembro. E eu trouxe a OAB para ela na primeira prova. Para a honra e glória do Senhor. Amém. Deus é fiel com todos aqueles que praticam e buscam o reino de Deus e a sua justiça. Por isso eu nunca tive medo, na minha carreira profissional, de enfrentar pessoas que moraram no exterior ou que tiveram formações melhores que a minha, porque eu sabia quem estava do meu lado. Eu sabia, esse texto vinha à minha mente: as portas do inferno não vão prevalecer sobre a minha vida. Eu estou do lado do mais forte e eu vou em frente em nome de Jesus. E Deus escreveu a minha história, uma bela história. Graças a Deus. Quando nós assumimos um compromisso diante do Senhor, as demais coisas nos são acrescentadas. Essa é a promessa de Deus. Mas para isso, nós temos que ler a Bíblia e praticá-la para a honra e glória do Senhor. Amém? Eu quero encerrar então, nesse momento, agradecendo a Deus por estarmos aqui, aprendendo da sua palavra e por tudo que Ele fez. Por tudo que Deus nos livrou. Por tudo que o Senhor fez e tem feito em nossas vidas. Mas antes de continuar, não posso me furtar a fazer um pedido a você. Você que nos visita pela primeira vez ou segunda vez e que ainda não fez um voto com o Senhor, não aceitou Jesus Cristo como seu Salvador. Você veio aqui e quer fazer esse voto com Deus. Eu quero aceitar Jesus na minha vida e declará-lo como meu Senhor e Salvador. Se você está aqui esta noite, nessa situação, e quer aceitar Jesus, me dê um sinal. Eu quero orar por você. Alguém aqui? Alguém que quer dizer: Jesus, eu quero aceitá-lo como meu Salvador? Alguém? Não há? Então vamos orar. Oremos. Senhor Deus, eu quero te agradecer por esta noite. Quero te agradecer pela tua palavra. Te agradecer, ó Deus, pela oportunidade de conhecer esse novo ministério que o Senhor nos apresenta da tribo de Judá. Quero te agradecer também, Senhor, porque na tua palavra há uma promessa tremenda, que os inimigos de nossas almas não prevaleceriam, porque o Senhor nos colocou firmados sobre uma rocha, o Senhor Jesus Cristo. A ti seja a honra e a glória, Jesus, para todos sempre. Nesta hora, Senhor, eu quero erguer as minhas mãos agora e abençoar o teu povo, rogando a ti, Senhor, as tuas bênçãos celestiais sobre o teu povo. Que o teu povo, Senhor, seja vitorioso essa semana. Que, Senhor, todos os inimigos do teu povo sejam derrubados e derrotados para a honra e glória do teu nome. Que na nossa família, no nosso trabalho, que na nossa vizinhança, que no nosso ministério, que aonde quer que estejamos, todos os inimigos que se levantaram contra nós sejam, Senhor, derrotados pelo poder da tua palavra. Que nos nossos rostos, Senhor, sejam iluminados e nós não sejamos confundidos, porque em nós, Senhor, habita a tua palavra. Que o Senhor, ó Pai, nos faça vencedores nessa semana e nos livre de todo mal. Em nome santo de Jesus. Amém. Glória a Deus.